As abóboras e abobrinhas, ou em Portugal, courgette, pertencem à família das Cucurbitáceae. A maioria delas são plantas anuais que se dividem em diversas espécies. As Cucurbita pepo, uma espécie que contém as abobrinhas, as abóboras estrelas, as abóboras oleaginosas, bem como algumas abóboras ornamentais. A maioria delas são de tronco arbustoso, ou seja, sem ramas compridas, e as folhas geralmente são bastante recortadas e, como os talos, elas têm espinhos. As sementes são abauladas, de cor branca e cinza uniforme e têm uma borda saliente. As Cucurbita máxima, das quais encontramos algumas variedades selvagens na Argentina e na Bolívia. Elas se caracterizam por ramas muito longas, mais moles e sem espinhos. Normalmente quase todas se espalham. As folhas são grandes e peludas, elas têm formas arredondadas e raramente muito recortadas, que nem as Cucurbita pepo. O pedúnculo do fruto é também habitualmente arredondado e livre de dobras. Geralmente ele se fissura e alcança um volume 2 ou 3 vezes maior do que o talo. As sementes são geralmente cobertas de uma película pouco aderente. Elas são ovais e abauladas. As Cucurbita moscata, todas se espalham e têm ramas muito compridas, peludas e anguladas. As suas folhas, um pouco arredondadas e não recortadas, apresentam ângulos bem marcados. O pedúnculo tem 5 costelas ou ângulos. As sementes são geralmente de cor branca a cinza e têm uma borda bem marcada. Essa espécie necessita mais calor do que as outras abóboras. Nas regiões mais frias, o fruto nem sempre chega à maturidade. Polinização. A abóbora é uma planta monóica, o que significa que ela tem na mesma planta flores masculinas e flores femininas. Reconhecemos as flores femininas pelo seu ovário, uma mini abóbora que se situa na base da flor, e as flores masculinas que têm um longo pedúnculo. As flores de abóboras abrem apenas durante um só dia. A abóbora pode ser autofecunda, o que significa que uma flor feminina pode ser polinizada pelo pólen de uma flor masculina da mesma planta. Mas as fecundações cruzadas são majoritárias entre plantas de mesma variedade e dentro da mesma espécie. Normalmente são os insetos, particularmente as abelhas, que polinizam as flores de abóboras. Os únicos cruzamentos entre espécies possíveis, chamados interespecíficos, são entre a Cucurbita argyrosperma e a moscata. E muito raramente com algumas Cucurbita pepo espontâneas. Assim, geralmente podemos cultivar 2 espécies de abóboras ao lado uma da outra, sem risco de cruzamento. Mas temos que separar 2 variedades de abóbora da mesma espécie por uma distância de 1 quilômetro. Essa distância pode ser reduzida a 500 metros em função das barreiras naturais existentes, como árvores ou arbustos.
Existem diversas maneiras de produzir sementes de diferentes variedades da mesma espécie de abóbora na mesma horta ou perto uma da outra. O primeiro método consiste em proteger totalmente uma variedade com uma tela do tipo mosquiteira e introduzir uma caixinha de insetos polinizadores, como por exemplo as mamangavas, o que se torna uma operação difícil com as variedades muito carnosas que aumentam de volume rapidamente e dificultam a circulação dos insetos. O segundo método consiste em proteger cada uma das variedades separadamente por uma tela do tipo mosquiteira, abrindo e fechando as telas alternadamente, um dia sim, um dia não, para deixar os insetos do ambiente fazerem o trabalho deles. O terceiro método é de realizar a polinização manual das flores. O processo é simples, pois as flores são muito grandes e bem visíveis. Com relação a esses três métodos, nos reportamos ao primeiro DVD ABC da produção de sementes, nos módulos sobre as técnicas de isolamento mecânico e sobre a polinização manual. O ciclo da abóbora. O ciclo de cultivo da abóbora destinado à produção de sementes é o mesmo do que o da abóbora para o consumo. É aconselhado cultivar no mínimo 6 plantas porta-sementes para manter uma melhor diversidade genética. O ideal é cultivar um mínimo de 12 indivíduos. Temos que selecionar as plantas porta-sementes com muito cuidado em função das características da variedade, por exemplo, de rama que se espalha ou de tronco, em função da forma e do tamanho dos frutos, do sabor e da textura da polpa, da boa capacidade de conservação e da resistência às doenças. O grau de maturidade da abóbora porta-semente é o mesmo que o grau de maturidade da abóbora de consumo, que comemos geralmente madura, exceto algumas da espécie pepo e as abobrinhas que comemos imaturas. É necessário deixar as abobrinhas amadurecerem como as abóboras, até que elas mudem de cor e atinjam o seu tamanho definitivo, até que seu pedúnculo esteja bem seco e que a sua casca esteja dura. Podemos então colher os frutos, colocá-los em um local protegido e deixá-los amadurecer assim até no mínimo 1 mês. Desta forma, as sementes serão mais férteis. Extração, limpeza, conservação. Para recuperar as sementes, abrimos a abóbora, tiramos as sementes com uma colher, tomando o cuidado de não levar muita polpa junto. E lavamos as sementes com água.
Para algumas variedades, é mais difícil separar a polpa das sementes. Nesse caso, podemos deixar as sementes com restos de polpa na água, à temperatura ambiente e fazer a extração no dia seguinte. Em todo caso, é necessário secar as sementes a uma temperatura de 22 a 25 graus em um local bem arejado. Para ter certeza da secagem das sementes, podemos tentar dobrar uma. Se ela se parte ao meio, é que ela está seca o suficiente. Temos sempre que colocar uma etiqueta com o nome da variedade e da espécie, bem como o ano de colheita, dentro do pacote, pois pode acontecer que a inscrição fora do pacote se apague. Em clima tropical e úmido, podemos colocar sílica gel dentro do pacotinho, junto às sementes. A sílica irá retirar o excesso de água das sementes e aumentará a conservação das mesmas. O ideal é colocar as sementes alguns dias no freezer para eliminar alguns hóspedes indesejáveis. A capacidade germinativa das sementes de abóboras é de 6 anos em média, mas podem conservar uma capacidade germinativa de até 10 anos. Essa capacidade germinativa pode ser prolongada armazenando-se as sementes em baixas temperaturas, entre 3 e 8 graus.